Olá, me chamo Anderson, tenho 32 anos, sou farmacêutico, aqui de Santarém mesmo, e logo mais você vai conhecer a minha história. Bom, desde criança, desde muito novo, acredito que a partir dos 5 anos de idade, eu já fui sendo levado para a igreja pela minha mãe do coração. E como a nossa igreja sempre teve muitas programações todos os dias da semana, então ela, muito jovem, ela se envolvia em todas as programações, basicamente de segunda a segunda. E sempre que ela ia para algum cultos, vigílias, células, Tadel, reuniões, ela sempre estava envolvida. Então ela sempre me levava também. Então eu cresci basicamente envolvido realmente no reino de Deus, aprendendo cada dia a mais da sua palavra, de como acontecia, vendo as coisas acontecerem na vida das pessoas. Então, com isso, eu cresci realmente nessa cultura, graças a Deus. E eu lembro muito bem que os meus envolvimentos, mesmo desde criança, eles começaram participando das células. Lembro uma vez, quando criança, uma célula multiplicou para minha casa e eu me recordo que eu pedi a ela para apenas falar o versículo do momento da oferta na próxima semana. E ela me ensinou, me falou qual era o versículo, eu ia apenas ler. Então isso aconteceu. E com o passar do tempo, também, é muito interessante porque eu não me recordo nenhum momento onde a minha mãe, ela pôde falar assim: Anderson, meu filho, você tem que entregar essa vida para Jesus, você tem que servir, você tem que fazer algo, você precisa fazer isso ou aquilo. Na verdade, a minha decisão por Jesus, ela aconteceu basicamente pelo exemplo que eu tive na minha casa, pelo exemplo que eu tive através da vida da minha mãe. Então, com isso, aos 12 anos de idade, eu entreguei a minha vida para Jesus espontaneamente. Eu lembro até hoje, indo lá na frente, ela indo comigo, E realmente, a partir daquele dia, foi muito significante para mim. Então, pude crescer, continuei me envolvendo em células de criança, adolescente, de adulto. E em outro momento também, eu lembro que, participando de uma das células que havia multiplicado, eu me sentia um pouco assim, retraído no ambiente, tinha muitas pessoas e eu ainda não falava muito nem comentava sobre a palavra daquele dia. Até que um dia eu fiz um breve comentário, eu senti muito forte no meu coração comentar algo pequeno, que sinceramente nem me recordo agora. Mas quando nós estávamos voltando para casa, eu lembro que ela me deu um incentivo, um estímulo. Ela disse: poxa, filho, que bom que você comentou na hora da palavra, foi muito bom que você comentou, então que você possa comentar outras vezes, possa participar mais. Então aquele incentivo fez toda a diferença para mim. Então foi a partir daí que, de fato, eu comecei a mergulhar e comecei a ajudar outras pessoas, comecei a discipular e me envolvi inteiramente no reino de Deus, liderando, sendo discipulador, sendo discípulo, me envolvendo em tudo que a igreja estava oferecendo realmente, todas as programações que tinham, eu estava envolvido. Entrei para a faculdade, 4 anos e meio, me formei em 2013, comecei a trabalhar. Em 2014, eu comecei um novo projeto, foi numa residência multiprofissional, onde, basicamente, pelo fato de ser residência, a gente fica integralmente no ambiente de trabalho, digamos assim, que era no hospital. Então foi nesse tempo que
Infelizmente, a partir desse ano, 2014, eu comecei a me afastar de Deus. Eu comecei a me afastar do reino progressivamente, né? E foi onde eu tive o meu contato com o mundo, que até então, assim como todo jovem, todo adolescente, tinha suas tentações, tinha suas limitações, mas eu ainda não havia de fato experimentado o que era viver no mundo. Então me recordo também de umas ministrações recentes, foi onde eu pude colocar o meu pé novamente no Egito, pude voltar para o Egito. E provando ali, né, do que o mundo me oferecia, conheci amizades, pessoas muito boas, no entanto, muitas vezes, por mais que aparentemente tudo aquilo seja muito bom para nós, sejam pessoas maravilhosas, não significa que o fato de não professar a mesma fé, de não compactuar das mesmas experiências e de conhecer o mesmo Deus e viver aquilo que Ele tem, os propósitos que Ele tem para as nossas vidas, não significa que está tudo alinhado. Então, conheci muitas pessoas, foi onde eu comecei a andar em festas, comecei a viver realmente tudo que eu nunca havia vivido, e o fato de ser independente, de estar ganhando muito bem, né, na época, fez com que eu basicamente me desvinculasse. Então, naquele momento, eu não era mais líder, eu não discipulava, eu não estava sendo discipulado, eu de fato estava completamente afastado dos caminhos do Senhor. Existia ainda um temor que eu não conseguia, digamos assim, aos domingos principalmente, para mim sempre foi sagrado cultuar. Então eu estava ali no culto aos domingos, mesmo sabendo que no final de semana durante a semana, na verdade, o meu coração estava completamente afastado do Senhor. O fato também de participar da célula da minha mãe fez com que me ajudasse também por muito tempo, porque eu ia para a célula muitas vezes sem vontade, sem querer estar lá, mas pelo fato de ser da minha mãe, me fazia ter um compromisso basicamente com ela. Então eu continuava indo, mas eu sabia que meu coração também não estava lá. Então por 3 anos eu vivi afastado da vontade do Senhor, dos caminhos dele, saí completamente do centro da vontade de Deus, e óbvio que foi um tempo muito perdido, né? Foram 3 anos de muitas lutas, de muitas dores, um ano de perdas, foram anos difíceis, inclusive financeiramente, né? Porque na época, eu ganhava relativamente bem, mas logo após que eu terminei essa residência, eu não tinha nada do que eu ganhei em 2 anos. E logo após eu comecei a trabalhar, continuei me envolvendo também com essas pessoas, com amizades, né, que o mundo me proporcionava, e continuava afastado. Nesse período, a minha mãe começou a adoecer e foi um tempo muito difícil, porque no natural e como profissional da saúde, eu já sabia aonde chegaria e como seria. E foi o momento, acredito que foi o start, para que eu pudesse voltar para os caminhos do Senhor. E foi aí que eu retornei, e quando eu voltei, eu conheci a minha esposa hoje, né? Pude conhecer uma mulher excepcional que marcou a minha vida, que de fato eu creio que eu escolhi, mas acima de tudo foi o Senhor que escolheu para mim e me mostrou que seria a pessoa ideal para que eu pudesse viver com ela até os meus últimos dias. Então, nos conhecemos em 2017, nos tornamos amigos. Em 2018, nós assumimos um compromisso de romance real. Em 2019, nós casamos, noivamos e logo depois casamos. Então, em 1 ano e meio, minha vida mudou completamente.
Então hoje nós estamos há 3 anos, vamos fazer 4 anos em dezembro, 4 anos de casados. Hoje nós somos supervisores de setor em nossa igreja. Temos hoje 4 casais como discípulos e mais cada um com um discípulo solteiro e com 7 células no nosso setor. E hoje, de fato, eu posso dizer que nós estamos vivendo o melhor de Deus na nossa vida. Então isso é para que nós possamos entender que a partir do momento em que nós nos sujeitamos à vontade de Deus, que nós nos entregamos de fato a nossa vida e o nosso coração a Ele, automaticamente Ele muda, Ele transforma, Ele faz uma mudança de 180 graus a partir do momento em que eu me disponho a segui-lo, a servi-lo, a fazer a sua vontade. E foi assim que aconteceu na minha vida, nas nossas vidas, minha e da minha esposa. E hoje eu posso dizer que nós somos muito felizes. Hoje nós estamos realmente vivendo o melhor de Deus até aqui, eu creio. E, de fato, não há do que reclamar. Em vários momentos nós sentamos juntos e a gente começa a chorar espontaneamente de gratidão a Deus por realmente estarmos vivendo tudo além do que nós sonhamos um dia. E isso tem sido impressionante. Realmente não tem preço servir a Jesus, não tem preço estar no centro da vontade dEle, não tem preço realmente dedicar a nossa vida em trabalhar, em servir ao Senhor no seu reino. E não tem preço ver pessoas sendo impactadas pela presença, pela palavra, pelo amor de Deus que nós nos propusemos a levar a essas pessoas. Então, da mesma forma que um dia nós fomos alcançados, hoje, para a gente, não tem valor ver outras vidas serem alcançadas da mesma forma. E essa é a minha história.